Senhor, com cuidado, com carinho, está determinando a bênção dos teus filhos. E não é diferente, Pai, nessa tarde, como todos os dias da semana, segunda ao domingo, Deus, estamos aqui colocando na tua presença, Deus, e determinando que a tua bênção caia sobre os lares, sobre as vidas, sobre a saúde daquele que precisa de saúde, aquele que precisa de uma porta aberta, Deus, porque o Senhor é o Deus que faz o possível acontecer. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus, por esse ministério de Geração Peregrino, que tem colocado, Senhor, os joelhos no chão, determinando, Pai, que o Senhor é o nosso Deus dos milagres. É o Senhor que faz, e se o Senhor não faz, o Senhor é o nosso Deus. Mas nós determinamos, ó Pai, nessa tarde, que o Senhor seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo, neste lugar, abençoando, Senhor, aos hospitais da nossa cidade, Senhor, os nossos governadores, o presidente, o prefeito, Deus, que o Senhor venha guiá-los e determinar o que tiver que ser feito, a tua vontade, Pai, não a deles, e nem a nossa, Deus, porque nós dependemos de um único Deus, esse que fez nós em semelhança sua, e que o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos dado grandes livramentos, Deus. Muito obrigado, Jesus, pela vida do nosso pastor, do nosso líder, Pai, que tem estado aqui, ó Deus, no aprendizado de nos passar, Pai, conhecimento através do Espírito Santo. Abençoa, Deus, por essa tarde. Abençoa o dizimista, Pai, que vão dizimar com alegria e ofertar também, Senhor, porque esse ministério tem história, Deus. É através dos dízimos e ofertas que ele sobrevive. E nós louvamos e nós agradecemos unicamente a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem suprido as necessidades dos Teus filhos. Então, Deus, fica conosco, nos ajude e nos abençoe, desde agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E você, né, que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, enquanto estiver louvando a Senhor, você pode trazer e colocar aqui. E logo já vamos passar para a palavra do Senhor. Aleluias. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, ou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero te oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és.
trazendo a palavra do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Diácono Luiz Fernando. Vou estar chamando então o nosso pastor para estar orando pela vida do nosso pregador nessa tarde, amém? Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradecer por essa tarde maravilhosa. Querido e bondoso Deus, em nome de Jesus, teu amado Filho, mais uma vez estamos na tua presença, onde queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Convidar, Senhor, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para estar conosco, ajudar o teu servo, Senhor, Diácono Luiz Fernando, que vai nos trazer a palavra, dando a ele, Senhor, ousadia e graça diante, Senhor, desse momento tão importante que é a tua palavra. Senhor, ajuda o teu servo, fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode sentar. Graças a Deus. E bom estarmos na casa de Deus, na casa do Senhor, na casa do Pai. Para muitos é sacrifício estar na presença do Senhor, estar em uma igreja, no templo. Mas quantas vezes nós fizemos alguns sacrifícios, né? Para nossos empregadores, para os nossos trabalhos, para as coisas materiais, fizemos e fazemos ainda muitos sacrifícios. Então eu acredito que aquele que acredita e entende que estar na igreja não é totalmente um sacrifício, e sim um agradecimento, este pode ter certeza que vai receber as bênçãos do Senhor. Porque apenas estamos retribuindo o que Ele fez por nós. E Ele vem fazendo e Ele vai fazer ainda muito mais. Basta acreditar. Precisamos acreditar. Nós estamos aqui porque nós acreditamos na misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Ele é o Deus das causas impossíveis. Então, nós que estamos reunidos aqui nesta tarde, nesta igreja, Igreja Geração Peregrinos, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pode ter certeza que não é nenhum sacrifício estar na casa do Senhor, e sim uma retribuição do que o Senhor fez, do que o Senhor está fazendo e de que o Senhor vai fazer ainda muito em nossas vidas. Basta acreditar e ter muita fé. E é por isso que nós estamos aqui, para louvarmos, para agradecermos e também para ouvirmos o que Ele tem para nós nesta tarde. Então eu acredito que Deus venha falar conosco através da minha pessoa, porque a palavra de Deus, o pregador, a pessoa que leva a palavra, não são as palavras dele, sim a palavra, não é a palavra do Senhor, mas é a palavra de Deus. Tudo que nós falarmos aqui hoje é vindo de Deus, porque está na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Então, que o Senhor venha nos alimentar da sua graça, do seu conhecimento nesta tarde. Graças a Deus. Todos nós, nesta terra, todos nós, seres humanos, nós, muitas vezes, não sabemos lidar com o impossível. Coisas que são realmente, extremamente difíceis de lidar. Nós sabemos disso, nós somos peritos nisso. Nós, seres humanos, somos peritos em não saber lidar com as coisas impossíveis. Nós não sabemos. Mas nós depositamos a nossa fé, a nossa crença em um Senhor, em um Deus, que esse sim vai nos ajudar a lidar e vencer aquelas coisas que são impossíveis para o homem. E é por isso que nós estamos aqui. Para lidarmos, para enfrentarmos e para vencermos aquelas coisas que não são possíveis, são impossíveis. Então, nós vamos ver uma passagem da nossa palavra de Deus, na Bíblia, no livro de Daniel. Graças a Deus. Daniel teve uma situação que para muitos era impossível. O livro de Daniel. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Daniel é um livro onde nós sabemos e entendemos, e muitos teólogos, muitos estudiosos entendem e
identificam que é o Apocalipse do Antigo Testamento, porque Deus permitiu que Daniel estivesse nessas profecias sobre o fim dos tempos, como João lá no livro de Apocalipse. Então, aqui é um livro profético onde Deus fala com o povo através do profeta Daniel. Deus fala com o povo através deste profeta que é o Daniel, que muito jovem começou a prestar serviço ao Senhor, começou a ser usado pelo Senhor. Então, se você quer ser usado pelo Senhor, começa a fazer por merecer. Fazer por merecer é agradecer, é ter fé. Basta isso. Basta isso. É acreditar. Fazer o bem. Fazer o bem, não para sermos reconhecidos que estamos fazendo o bem, mas para que o Senhor enxergue as nossas atitudes. Graças a Deus. No capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Daniel, no capítulo 2. Livro de Daniel, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 6. Graças a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 do livro de Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o sonho. Quando vieram a se apresentarem diante do rei, estes lhes disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: é esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber do sonho e a interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Se, porém, vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarei-lhe o sonho e a sua interpretação. Graças a Deus. Pode sentar, a igreja, dando glória a Deus. Daniel tinha uma missão, a missão de interpretar o sonho do rei, porque o rei, assim ele prometeu: se os magos, os encantadores, os sábios, que não interpretarem o meu sonho, assim dizendo o rei, todos morrerão e assim até as suas casas eu vou fazer monturos. Montes de terra das suas casas, vou destruir toda esta nação, por não interpretarem o sonho que eu tive. No Oriente Antigo era comum esses reis, esses encantadores, eles sonharem e interpretarem que eram visões dos seus deuses, mensagens dos seus deuses, através desses sonhos. Então ele ficou muito com medo, muito apavorado, desesperado, porque ele teve um sonho e ele não conseguiu identificar e interpretar este sonho. O rei Nabucodonosor. Ele ficou muito preocupado. Então, este rei da Babilônia, que tomou conta de Judá, que tomou conta do povo judeu, porque aquele povo cometeu muitos erros, então Deus permitiu o reinado de Nabucodonosor. Ele teve um sonho, então ele tinha a seus pés muitos encantadores, muitos astrólogos, muitos feiticeiros. E este sonho foi no segundo ano do seu reinado. No primeiro ano do seu reinado, quando o povo de Jerusalém
estava a comando de Nabucodonosor, ele chamou o seu mordomo e pediu para selecionar alguns jovens sábios, algumas pessoas sábias para servirem ao próprio rei. Ele queria os mais espertos, os mais sábios. Então o povo estava no exílio, estava em escravidão. Por que eles estavam em escravidão? Porque lá atrás, no livro de 2 Crônicas, aquele povo que hoje, aqui no capítulo 2, estava como escravos, estavam ao comando de Nabucodonosor, eles não acreditaram em Deus, eles zombavam dos profetas. Em 2 Crônicas, no 36, capítulo 36, versículo 16, eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Houve uma permissividade de Deus em relação ao poder do rei da Babilônia sobre Jerusalém. Houve uma permissividade. Então, nesse primeiro capítulo do livro de Daniel, Nabucodonosor, ele quer que faça uma seleção de jovens sábios para que sirvam a ele. E Daniel foi um dos escolhidos. O profeta Daniel, um dos que estavam no exílio, foi escolhido. Escolhido porque era muito sábio, muito inteligente, mas ele era um homem de Deus. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido e não se recusou até na dieta do que o rei Nabucodonosor escolheu para que estes jovens escolhidos, estivessem ao comando do rei. Até os alimentos. Porque quando o mordomo, assim, através do rei, determinou que a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho, de tudo que ele se alimentava, os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos. Mas Daniel não aceitou e não quis. Não quis ser alimentados pelos costumes daquele povo babilônico, principalmente do rei. Porque eles eram pecadores. E Daniel não aceitou. Começamos por aí. Ele não recusou e ele não largou o que Deus tinha para a vida dele. Mesmo com aquela situação onde ele estava sobre os olhos de um rei, mesmo assim, ele não aceitou e ele falou com este mordomo, com este servo do rei, que estava fazendo a seleção de jovens para servirem ao rei. E ele faz um propósito, porque estava Daniel, estava Hananias, que aí o nome foi trocado também para Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então até os nomes deles foram trocados. Então era Daniel, foi trocado para Beltesazar. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 amigos, também tiveram seus nomes trocados. Já com os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego. Então era Daniel e seus 3 amigos. Os jovens recuperados do exílio para prestarem serviço ao rei Nabucodonosor. Eles foram selecionados pelos seus conhecimentos. E eles até não quiseram se alimentar. O próprio Daniel fez um teste com o mordomo, dizendo: vamos fazer um teste. Eu não quero beber vinho, eu não quero me alimentar de todas essas iguarias, mas vamos fazer um teste. Em 10 dias eu quero que me alimente apenas de frutas e legumes, e em 10 dias, se eu não estiver, ou melhor, se eu estiver com uma aparência mais fraca, eu participo desta dieta do rei. Caso contrário, eu vou continuar com o meu Deus, eu vou continuar com a minha alimentação. E passados esses 10 dias, eles estavam com as aparências melhores que as dos outros. Glória a Deus. Então começa por aí. Daniel foi selecionado pela sua inteligência para prestar serviço ao rei Nabucodonosor. Então aqui neste capítulo 2, que nós estamos falando e vamos falar sobre lidar com o impossível, o rei tinha um serviço
para os seus servos descobrirem o sonho dele. Ele queria que alguém descobrisse o que ele sonhou e, além de descobrir, interpretá-lo. Então, ele queria alguém que pudesse interpretar o seu sonho, porque ele estava muito preocupado, que ele não conseguiu interpretar o próprio sonho. Graças a Deus. Esta era uma missão praticamente impossível para Daniel. Praticamente impossível. Já para os outros servos do rei era impossível. Tanto é que eles não conseguiram interpretar. Então, diante de todas essas coisas que vêm acontecendo na Terra, nós temos hoje na Terra uma pandemia. Esta pandemia é uma praga. Praga é algo que acomete grande quantidade de indivíduos para fazer o mal. Um dos significados de praga. São muitos significados de praga. Então, hoje na Terra está uma praga. Esta praga que vem acometendo muitas vidas, muitas famílias, e as pessoas vêm se entregando cada vez mais ao sofrimento. E as pessoas estão muito perdidas, porque eu observando ontem alguns comentários nas redes sociais, até tem um louvor que todos devem conhecer, que não vai chorar, não vai mostrar para o inimigo pelas redes sociais. Não vá para o Facebook. Glória a Deus. Fale com o Pai, fale com Deus em secreto. Mas muitas pessoas estão indo para as redes sociais em desespero e confessarem o medo, mostrando para o inimigo o seu sentimento de fraqueza. Nós somos frágeis. Nós temos medos, porque nós somos seres humanos, mas a diferença é que nós que estamos com Deus, nós temos forças sobrenaturais, quando o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Essa é a grande diferença de lidarmos com as causas impossíveis. Causas impossíveis. Quantas pessoas já foram levadas por este vírus? Quantas famílias estão sofrendo até hoje por causa deste vírus? O que vai acontecer daqui a uns meses? Qual é o refúgio? Qual é o caminho? Então, aqueles que estão aceitando Cristo Jesus, pode ter certeza que este é o caminho. Este é o caminho. Porque para Daniel era muito difícil interpretar o sonho, como para qualquer outro. Mas eu digo para vocês, nesta tarde, que o primeiro passo para lidar com essas causas impossíveis é não ser desesperado. Porque o desespero, a afobação, coloca em jogo a tua sabedoria, as tuas decisões. Glória a Deus. Não se desespere. A palavra de Deus nos diz, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. Provérbios, capítulo 2, 10, 11. O bom siso te guardará. Quem é o bom siso? Na palavra de Deus, o bom siso equivale a Daniel. Com 17 anos surge um siso na boca, um dente siso. Aproximadamente aos 17 anos. Aproximadamente. Em média, 17 anos. E o siso, quando nasce para atrapalhar, ele deve ser arrancado. Ele deve ser retirado do meio dos outros. Mas Daniel, comparado a um siso, o bom siso te guardará e a inteligência te protegerá. Daniel foi comparado a um siso neste versículo do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Porque ele estava ali com 17 anos no reinado de Nabucodonosor. E ele não foi retirado, porque ele estava ali para fazer a diferença. Ele nasceu, ele foi resgatado com esses 17 anos
para estar no palácio, no reinado de Nabucodonosor, e ali ele fez a diferença. Ali ele fez a diferença. Glória a Deus. Então este siso não precisou ser arrancado. Ele veio para unir, ele veio para fortificar aqueles que já existiam. Então o primeiro passo que nós podemos entender e devemos acreditar é: não se desespere com esta situação que você está julgando como impossível. Não se desespere. Daniel, em princípio, em um primeiro momento, ele ficou preocupado. Mas em um segundo momento, que nós vamos ver logo logo, ele teve a certeza do Deus que ele serve. Porque ele teve a resposta. Ele teve a resposta. Um segundo passo: tente entender os fatos e as razões. Quando você recebe alguma notícia, até mesmo algum diagnóstico, a primeira coisa é se desesperar. É se desesperar ao ponto de errar, e errar muito. Quando você está passando por alguma coisa, ou sabe o que vai acontecer, que você acredita que é de algo muito ruim, o ser humano se desespera. Se desespera ao ponto de errar e perder o caminho, perder a direção de encontrar a solução daquela situação que é impossível. Os sábios da corte não sabiam nada. Ali no versículo 10, vamos ler o versículo 10. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil. Eles confessaram que era muito difícil interpretar o sonho do rei. Primeiro eles queriam ganhar tempo, estes astrólogos. Daniel não entrou ainda nessa parte aqui. Daniel ainda não. Daniel era um jovem, no segundo reinado ele teve um sonho e Daniel não foi chamado aqui ainda. Primeiro este rei teve o sonho e este rei pediu para alguém interpretar o seu sonho. Os astrólogos, os feiticeiros, e eles primeiro queriam ganhar tempo. Como? O senhor diga-me o sonho que nós vamos tentar interpretar. E o rei: não, vocês estão querendo ganhar tempo. Eu quero que você interprete meu sonho sem eu falar qual foi o sonho. Glória a Deus. Qual foi o sonho? Era uma missão extremamente impossível. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. No mesmo livro da sabedoria, porque a palavra de Deus diz: responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Responder antes de ouvir pode colocar tudo por água abaixo. Falar antes de saber dos reais fatos, do que realmente está para acontecer, pode dar tudo errado. Glória a Deus. Aleluia. O diagnóstico de um Covid, a pessoa não vai ter nem nenhuma febre, mas muitos já estão entrando em depressão pelo resultado. Muitas pessoas, 50% das pessoas que são diagnosticadas com câncer, 50% entram em depressão. Porque estão preocupados do que vai acontecer, do que está para acontecer, não do que está acontecendo. Então 50% dessas pessoas já entram em depressão sem passar ainda por uma cirurgia, sem passar por um tratamento. Elas já entram em depressão. 50%. Elas estão antecedendo o que poderá acontecer, não o que vai acontecer. Então, diante de tudo o que está acontecendo, nós já entregarmos para o inimigo as nossas almas, os nossos pensamentos, é algo que Deus não se agrada. Porque Deus gosta que o ser humano, ele gosta que você seja sábio. Porque Deus usa os seus mensageiros. E seus mensageiros são
Qualquer ser humano, pode ser qualquer pessoa que esteja na terra. Pode ser e vai ser ainda um mensageiro de Deus. Graças a Deus. Um terceiro ponto, diante de lidar com o impossível, é não se afogue em busca da solução. Em Daniel 2,16, lá no 16, ao que Daniel se apresentou ao rei, pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. A sabedoria de Daniel. Daniel descobriu sobre o que estava para acontecer. Mas o que tem a ver o Daniel com os astrólogos, os encantadores? Porque simplesmente o rei Nabucodonosor disse: aqueles que não descobrirem, todos morrerão, todos os sábios. E estava junto Daniel. Daniel ia ser morto e seus amigos, junto com os outros astrólogos feiticeiros. Queria ser morto. Mas Daniel foi sábio. Ele pediu tempo. Ele pediu uma noite para falar com Deus. Porque ele teve uma revelação. E ele teve o sucesso. Então Daniel, aí no versículo 16, ele agiu e fez a escolha certa. Porque às vezes no agir por impulso, nós vamos fazer escolhas erradas. E escolhas erradas resultarão em coisas erradas. Quando escolhemos algo errado para as nossas vidas, muitas coisas erradas vão acontecer. Então acreditamos que o Senhor venha alimentar as nossas escolhas, para que nós possamos escolher as coisas certas. Os pensamentos diligentes tendem abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Provérbios 21:5. Graças a Deus. Refletir e conversar com Deus. Em momentos de dificuldades, em qualquer situação, ou melhorando em uma situação de um problema, em uma situação de desespero, para quem você ligaria agora? Para quem você ligaria agora? Glória a Deus. Para quem você vai ligar agora? Aleluia. Para um diagnóstico, uma surpresa, uma notícia muito ruim neste momento. Para quem você ligaria agora? Você ligaria para um familiar? Você ligaria para um amigo? Ou você não tem ninguém? Ou você acha que não tem ninguém? Tem um que está 24 horas à nossa disposição. Esse está 24 horas. Porque nos momentos mais difíceis que Deus começa a escolher aquelas pessoas que serão necessárias para guiar você nesse momento difícil, nessa situação adversa. Então Deus, Ele não escolhe em quantidade, Ele escolhe em qualidade. Então basta algumas pessoas, basta um amigo, basta um familiar, para que tudo se resolva, para que se amenize a situação problemática. Mas claro que nós temos um que está a 24 horas, que é Deus. Jesus está à nossa disposição 24 horas. Esse sim, nós não precisamos nem ligar. Só em pensamento Ele já vai agindo em nossos corações. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louve ao Senhor pela resposta. Lá quando Daniel, nós observando que no versículo 19 do capítulo 2 de Daniel, então Daniel foi revelado ao mistério. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus. Deus revelou o sonho para Daniel. Revelou, e este sonho teve tanta consequência que gerou muitas discussões diante de muitos reinados, que foi a interpretação do sonho. Mas este sonho para Daniel foi tão fantástico e milagroso que livrou todos os amigos, encantadores, astrólogos da morte naquele momento. Então Deus revela para você, Deus te dá o caminho para que você
não seja morto espiritualmente. Glória a Deus. E Deus revelou para Daniel o reconhecimento fiel de Daniel, lá no versículo 20, 23 do capítulo 2. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, agora me fizeste saber o que te pedimos. Porque nos fizeste saber este assunto do rei. A interpretação do sonho. Glória a Então, Deus. nesta tarde, nós que estamos reunidos aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, pelas redes sociais, faça como Daniel. Faça como Daniel. Faça como Daniel. O que o Daniel fez? Ele foi sábio. Ele pediu tempo. Não tinha mais saída. Todos seriam mortos porque ninguém interpretou o sonho do rei. Ninguém interpretou. Mas tinha um jovem que poderia interpretar e se interpretou, porque ele era servo de Deus. Esse sim salvou os outros, salvou a sua própria vida. Porque tinha muito para servir ao Senhor. Ele tinha muito o que fazer. Então ele te livra da morte hoje, para que você seja servo dele. Para que você multiplique o que ele fez na tua vida e que atinja outras pessoas. Assim, Deus fez com Daniel. Livrou eles para que usasse Daniel. Então, seja canal de Deus, irmãos. Seja um canal de Deus. Entenda as coisas que estão acontecendo na sua vida para o melhor. Não entenda para sofrimento. Algumas coisas estão acontecendo financeiramente, saúde, conjugal, estão acontecendo para que você tome uma atitude de mudança, para melhorar, não para piorar, para que algo aconteça de muito positivo na sua vida. Então faça como Daniel. Agradeça a Deus e coloque toda a tua confiança em Deus para lidar com esta causa que é impossível. Daniel era interpretar o sonho. A causa impossível pode ser a tua parte financeira, pode ser a enfermidade, mas coloca aos pés do Senhor para que Ele possa resolver esta causa que para a medicina, que para o sistema administrativo é impossível, para o homem aqui na terra é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível quando você confia e deposita toda a tua confiança nele. Porque o teu agradecimento, a tua oração em momentos difíceis tem um poder surpreendente. Tem uma força, porque é quando no sofrer, é quando você parece estar derrotado e você acredita ainda mais, é que Deus olha para o seu coração e acredita que você, para a tua situação, tem saída e Ele resolve os teus problemas. Eu tenho certeza disso, que Deus vai fazer muitas bênçãos e vai derramar muitas bênçãos sobre a vida de cada um. Muitas vitórias virão. Muitas vitórias virão. A enfermidade vai cair por terra. Muitas pessoas se arrependem. Muitas pessoas estão arrependidas. Muitas pessoas estão nos leitos de hospitais arrependidas. Agora, neste momento, nós não estamos, graças a Deus, em um leito de hospital, mas tem muitas pessoas em um leito de hospital arrependidas. Arrependidas de não aceitarem o Senhor, de não terem mais intimidade com o Senhor. Tem muitas pessoas lá, tem muitos familiares que estão depositando toda a sua fé
da boca para fora. Muitos familiares que estão querendo conhecer Deus, mas é da boca para fora. Estão escrevendo textos nas redes sociais de fé, mas não cultuam, não oram. Estão orando neste momento de sofrimento, de angústia, mas não seguem a caminhada. Mas mesmo para esses, Deus vai fazer milagres, porque Deus ama a vida de cada um. Ele se agrada de todos, mas Ele quer usar você. Então, muitas pessoas estão arrependidas no leito da morte, de não terem confiado, de não terem uma vida espiritual antes de estarem naquele leito de morte. Eles queriam mais tempo para se dedicar à vida espiritual. A palavra de Deus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino dos céus primeiro, e o demais vai ser acrescentado. Deposite toda a confiança. Durma pensando em Deus, acorde pensando em Deus e coloque Deus em primeiro lugar, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Muitas pessoas estão depositando e estão confessando no leito da morte que queriam ter mais confiança, queriam ter mais confiado em Deus. Muitas pessoas no leito da morte queriam ter sido um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Mas já estão no leito da morte. Elas já estão naquela situação. E elas estão arrependidas. Então, se você tem uma chance ainda de mudar ou de fazer algo para que possa alimentar a presença do Senhor para muitas pessoas, que faça a partir de hoje. Para que você seja canal de Deus, porque Daniel foi um canal de Deus. Daniel conseguiu fazer o que para muitos era impossível. E Daniel conseguiu. Então faça o que Deus se agrade. E não entre no arrependimento. Porque o arrependimento é um sentimento tão ruim e Deus não se agrada do arrependimento quando você está em uma situação que poderia estar melhor. Deus, Ele quer que você renuncie, mude seus comportamentos. Mas Ele quer que você mude agora. Porque a decisão do humano, do ser humano, é que se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal procedimento. Ele primeiro quer ver para depois acreditar, para ter fé, para ser servo do Senhor, para ser canal de Deus. Então use todas as coisas boas que vem acontecendo em suas vidas como um canal de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, porque as causas impossíveis é com Deus. Você que acredita em Deus, você que deposita todas as suas causas impossíveis na presença do Senhor, você vai conseguir lidar com essas situações que parecem ser impossíveis para o humano, mas para Deus não é nada impossível. Daniel conseguiu interpretar um sonho. Daniel salvou a sua própria vida e dos seus amigos por interpretar um sonho. Porque ele orou, pediu a Deus e confessou que a interpretação deste sonho veio de Deus, da ajuda de Deus. Ele não se louvou a ele humano. Eu consegui, eu ser humano sou capaz. Não, o Senhor Deus me deu a interpretação do sonho do rei e todos serão salvos. Amém, igreja? Salva de palmas para o Senhor, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Palavra maravilhosa. Eu estava escutando o Fernando falando e eu lembrando de sábado. Eu passei uns dias bem atribulada, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar, porque a gente é humano, né? E muitas coisas a gente se sobrecarrega
e eu andava bem atribulada. E sábado a gente fez um chimarrão, eu e o pastor, aí fomos lá no aeroporto. E eu fui ali comprar comidinha da gatinha, aí depois fomos lá no aeroporto tomar um chimarrão. E ficamos ali, aquela chuvinha, né, correndo ali no carro, a gente tomando mate, conversando. E eu perguntando para ele de tudo isso que a gente está vendo, né, tanta coisa acontecendo. Tu entra ali nas redes sociais ali para olhar e tu acaba te tribulando de tanta coisa que tu tá vendo. E eu sou uma pessoa muito sensível, eu tenho certas coisas que eu não aceito. Injustiças, coisas assim que estão acontecendo. E eu conversando com o pastor e pedindo para ele me tirar, me explicar, me falar por que tanta injustiça, por que tanta maldade, por que tanta coisa a gente está vivendo, por que tanta coisa a gente está vendo. E graças a Deus a gente está aqui na igreja. Irmãos, a gente teve aquele culto domingo de manhã e domingo de noite, que foi assim, ó, até agora tem momentos assim que eu fico pensando, e eu estava dizendo para minha filha que mora lá no Rio, para Jéssica, que eu me senti tão leve, tão solta depois daquele domingo, depois da conversa com ele e o domingo, né, que Deus preparou aqueles 2 cultos que foram maravilhosos, né, uns cultos assim, ó, a presença de Deus, a maravilha que foi aqui dentro da igreja, o agir do Senhor aqui no meio, né, nós aqui no púlpito, os irmãos aí. Então eu estava dizendo para ele, eu me senti leve, eu me senti bem, porque irmãos, a gente vê assim, até ele falou aqui na igreja, eu acho que foi no domingo de noite, eu lembro, e ele me botou o vídeo ali para mim olhar e disse, olha aqui, tu me dizendo que tem pessoas boas que estão sofrendo, que estão no hospital, que as famílias estão perdendo, jovens morrendo, mas olha esse vídeo aqui, eu vou te mostrar, olha, presta atenção. Aí colocou do pastor, né, que foi no salão ali no cabeleireiro cortar o cabelo ali com a Bíblia, e ali enquanto o barbeiro ali fazia o cabelo dele, ele com a palavra ali, com a Bíblia, e aí depois ele levantou para ir embora e o barbeiro ali falou que era ateu, né, que não acreditava em Deus e o mesmo sentimento que eu, claro que eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, porque senão eu não estaria aqui, né, irmãos? Mas ele falou tanta injustiça, tanta morte, tanta coisa ruim acontecendo. Onde está Deus? Tanta criança sofrendo, tanta fome. Aí o pastor olhou lá para fora, tinha 2 rapazes assim conversando e um bem barbudo, cabeludo. E aí o pastor chamou, né? Perguntou se ele podia vir ali. Aí olhou pro barbeiro ali e disse, pois então não existe barbeiro. Não tem barbeiro. Como não tem barbeiro? Eu sou barbeiro, eu tô aqui. Pois mas ele é cabeludo e barbudo, né? É uma decisão dele não querer cortar o cabelo, não querer fazer a barba. Então, é assim, né, irmãos, a gente vê, porque o que a gente não quer pra gente, a gente não quer para os outros. A gente tá aqui na igreja, adorando ao Senhor, né, irmã Joana? A presença do Espírito Santo, a presença de Deus, mas a gente vê que tem muitas pessoas que a gente conhece, família, amigos, que a minha família não é cristã, né? E a gente sabe que a gente tem uma fé, que a gente se apega em Deus e que a gente sabe que Deus, no momento que Ele quer, Ele vai terminar com tudo isso. Ele vai assoprar, né? E as coisas vão ter, mas as pessoas não querem. Então não adianta, como o Fernando está falando, ir para a rede social, pedir, falar, mas é da boca para fora. Aquele sentimento que nós temos de estarmos aqui, pagando um preço porque a gente deixa a casa, a gente vem naquele horário, a gente faz um sacrifício, porque não é fácil. Todo dia do culto tu tá aqui adorando, louvando, glorificando ao Senhor, mas a gente faz isso porque a gente sabe que aqui tu tá com a presença do Espírito Santo, o Senhor está aqui contigo, tu está ouvindo uma palavra de consolo, de conforto,
Muitas vezes tu vem quebrada para o culto, mas tu sai restaurada, né, irmãos? Então, é assim que eu estava me sentindo. E com o culto de domingo, eu vi a Tatiane falando, realmente, foi bênção do Senhor, né? A gente está tendo os cultos aqui reduzido, com menos pessoas, né? Tem um valor X, com as máscaras, mas a gente está aqui sentindo a presença do Senhor, adorando a Ele e sabendo que Ele está, né, juntamente conosco todos os dias. E se não fosse Ele, nós já tínhamos, né, sido consumidos, né, irmão? Porque não está fácil, né? A gente está vendo. Então, aqui o pastor me passou, a irmã Lana, a Marisele está assistindo, acredito que juntamente com a Maíra, né, vai um beijão para vocês, a filha do pastor e a neta, o irmão Antônio Bastos, a Graciela, a Juliana, a Marciele, a Carla Belmonte. A Marciele está lá, né, com os alunos dela envolvida, né, Fernando? A Carla Belmonte, a irmã Glaé, a Marlise e o Fagner, a Cláudia Ribeiro, o Tarciso, o Jonathan e a irmã Vera. Amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que essa palavra bendita que foi pregada nesta tarde tenha entrado nos corações de cada um. Amém? Eu vou passar para o Fernando, então ele vai fazer a oração final. Você sentiu o desejo no coração de receber uma oração nesta tarde? Vamos nos colocar em pé.